Clara Alves conseguiu se superar. Olá, pessoas lindas! Meu nome é Alice, sejam todas muito bem-vindas de volta ao meu canal. Enquanto parceira da Companhia das Letras nesse ano de 2025, eu tive a honra e a grande satisfação de ler Cupidos Não Se Apaixonam antes mesmo do lançamento oficial, que é hoje, dia 14 de outubro. E como eu já li esse livro, eu vim contar para vocês o que esperar e também o que foi que eu achei desse lançamento de Clara Alves. Claramente que, como sempre, sem spoilers. Se você ama vídeos assim, já considera se inscrever aqui no canal agora mesmo, porque isso vai me fazer entender que você gosta desse conteúdo e assim eu posso trazer a cada vez mais para vocês. Sem mais delongas, vou começar te contando que Cupidos Não Se Apaixonam é o terceiro livro de Clara Alves lançado pela Editora Seguinte. Editora Seguinte, que é um selo da Companhia das Letras. É o selo jovem da Companhia das Letras. Clara é uma escritora formada em jornalismo de 32 anos que mora no Rio de Janeiro. Ela começou sua carreira de forma independente, tanto é que se vocês forem lá na Amazon, vocês vão ver várias histórias que Clara já lançou que não foram por editora. Inclusive, esse ano eu li algumas histórias independentes de Clara, que foram os contos da sereia. Eu até falei sobre isso com vocês em outro vídeo, né, que a gente leu esses contos no meu clube do livro, Ticket Literário, que deu uma pausa no momento, né, por conta de todas as coisinhas que foram acontecendo em relação ao setembro bissexual e tal. Então ele deu uma pausa, mas vamos retornar. E no clube a gente leu os contos de Clara, porque todo mundo ficou bem apaixonadinho. E já nesse último conto, que ela lançou mais recente, né, ela lançou o terceiro conto recente, eu já senti uma coisinha um pouquinho diferente. Mas vamos pra frente que eu vou falar mais sobre isso pra vocês. E além das histórias independentes que tem na Amazon, Clara começou a publicar também pela Editora Seguinte desde 2019. De lá pra cá, ela lançou 2 livros, né, que foram Conectadas, que virou um best-seller e todo mundo se apaixonou muito e passou a conhecer Clara a partir disso. Romance Real e agora Cupidos Não Se Apaixonam, totalizando 3 histórias pela Editora Seguinte. Cupidos Não Se Apaixonam tem por volta de 300 páginas, dando uma pequena variação a partir do seu formato, sendo o formato físico com um pouquinho menos de páginas e o formato digital com um pouquinho a mais de páginas. Por isso eu digo que por volta de 300. Ele é narrado em primeira pessoa com o ponto de vista de Kiara, uma jovem adulta que está na universidade. Mas mesmo sendo uma história de jovem adulta, essa história tem classificação indicativa mais 14 anos, pelos temas que aborda. Agora deixa eu apresentar para vocês a sinopse desse livro antes de te contar o que foi que eu achei dele. Vou ler, tá? Kiara sempre teve certeza de tudo. Do curso que escolheu, da carreira que quer construir, do futuro perfeito que tem pela frente. Só uma peça continua faltando: um romance. Depois de várias tentativas que não deram em nada, ela chega à conclusão de que talvez o amor exista sim, só não para ela. Me identifico muito com a diva nesse quesito. Por motivos diferentes, assim, mas sim. Enfim, vamos continuar. E tudo bem, porque ela acaba de encontrar um novo propósito: assumir o papel de cupido e ajudar os outros a se apaixonarem. Sua primeira missão? Juntar a melhor amiga, que ainda sofre por causa da ex, com a caloura charmosa que acabou de entrar no curso de Direito. O problema é que, quanto mais Kiara tenta unir as duas, mais percebe que seu coração talvez tenha outros planos. E aí, se empolgou com a sinopse? Então, por favor, deixa aquele gostei maroto nesse vídeo, enquanto eu te conto o que esperar de Cupidos Não Se Apaixonam. Então, gente, o que dizer de CA3, que era como Clara chamava essa história, né, já que é o terceiro livro pela editora, a não ser que eu estou completamente apaixonada. Cupidos Não Se Apaixonam é uma história de leitura delicinha demais. Ele é agradável, ele é divertido. Inclusive, a forma da escrita de Clara me deixou ainda mais envolvida nessa história. Lembra que eu citei para vocês agora há pouco sobre aquela coisinha diferente que eu senti no terceiro conto da sereia de Clara, que lançou esse ano? Então, esse é o tipo de coisa que você vai ver aqui também. Isso porque, gente, você pode esperar encontrar aqui, porque você vai, uma escrita mais madura. Eu percebi desde o conto, mas esse livro trouxe a consolidação, que a escrita de Clara está muito mais madura em relação às suas outras histórias. Tanto é que eu gosto das outras histórias de Clara.
Só que essa aqui, ela tem esse sabor diferente por conta da forma que a gente vê essa escrita mais madura dela. Tanto que várias pessoas falaram sobre isso, várias pessoas sentiram isso. E eu tô falando isso enquanto pessoa que leu a história antes, junto a outras pessoas que também leram e tiveram a mesma percepção que eu. A gente sente a escrita mais madura de Clara nessa narrativa. E eu digo isso não apenas porque as personagens aqui são um pouco mais velhas do que as de outras histórias dela, né, das outras histórias pela seguinte. E nem porque Clara passou dos 30 anos, apesar que ela sente que isso também interferiu. Eu digo isso enquanto pessoa que consegue visualizar o quanto Clara se dedicou em melhorar a cada vez mais o seu trabalho, se aprimorar a cada vez mais, cuidar mais de si, como ela mesma traz, né? Ela compartilhou com a gente que ela começou a cuidar mais de si mesma também. Isso também interfere no processo de como ela vai expressar isso através do trabalho dela. Então, desde o conto, eu já tinha sentido uma coisinha a mais, assim. Eu já estava sentindo uma diferença em relação aos primeiros contos, em relação às primeiras histórias. E nesses contos, a personagem não é tão mais velha. Mas ainda assim eu senti algo ali e eu tive a consolidação lendo essa história aqui. Aqui ficou extremamente claro, extremamente nítido o quanto ela amadureceu na sua forma de escrever. E não que antes não fosse bom, era bom sim, só ficou ainda melhor. E como eu disse, Clara conseguiu se superar. E falando sobre essa questão de idade dos personagens, foi muito legal ver personagens mais velhas nas histórias de Clara. Geralmente a gente via personagens ali adolescentes bem adolescentes mesmo, pré-adolescente, né, estourando ali seus 16 anos, mas aqui a gente tem personagens que estão entre 18 e 20 anos. E estão na universidade. E é muito interessante ver isso porque a gente vai se conectar a algumas pessoas que acham que sabem muito da vida porque, né, chegaram na fase adulta, porque não são mais adolescentes, né? Só que assim, gente, eu não sou adulta premium ainda. Então, se eu digo isso enquanto alguém de 30 anos, alguém de 18 não vai ser adulto premium de jeito nenhum. E se nós, que já passamos dos 25, 30, 35, ainda estamos constantemente entendendo que estamos aprendendo com a vida, imagina só quando se tem essa idade. Essa idade a gente está aprendendo ainda mais. A gente está começando a engatinhar, né, sair dessa fase que é a adolescência para a vida adulta. No entanto, tudo é muito rápido. Pelo menos dizem que é para ser muito rápido, mas não é, porque a gente ainda está se desenvolvendo. Então, muito legal ver esses personagens tentando ter algumas certezas sobre a vida, quando claramente não existe certeza nenhuma a se ter. A gente tá crescendo e aprendendo sempre. E a gente começa a compreender melhor isso depois que a gente tá mais velho, né? Quando a gente já tá mais velho, a gente começa a perceber que a gente tá em constante aprendizado sobre coisas diferentes, mas estamos em constante aprendizados. E com 18 a 20, né? Ainda mais. Então é muito legal ver esses personagens, se conectar a esses personagens, ver as suas formas de pensar, os seus comportamentos, né? Eu gosto muito de ver personagens assim, bem mais novos, gente, porque eu consigo lembrar muito e me conectar muito pensando em como eu era nessa época. Eu não consigo olhar para personagens jovens, né, para adolescentes. Eu gosto, vocês sabem, eu gosto de ler história com adolescente. Eu gosto. Não todas, mas eu gosto. E quando é jovem adulto assim, eu gosto mais ainda, porque eu consigo muito olhar pro meu eu dessa época e sentir essa conexão pensando em: eu respeito o que você sentiu nessa época, eu entendo o que você sentiu nessa época, eu entendo por que você agiu dessa forma, porque condizia com a sua bagagem do momento e com os seus sentimentos do momento. Então é muito legal a gente ver isso, né, e se conectar dessa forma, além de que outro ponto muito forte de conexão que a gente tem é a diversidade que tem aqui, porque é um livro de Clara Alves, então claramente que vai ter diversidade. Dessa vez a protagonista é branca e loira, inclusive me surpreendi com isso, por conta do histórico de Clara em relação a personagem, né, protagonistas. A protagonista ser branca e loira foi engraçado. Mas eu entendo o porquê disso, que é as referências que envolvem essa história, né? Então, existe um porquê, mas mesmo assim,
tem toda uma diversidade de demais personagens muito importantes envolvidos aí. Tem diversidade, porque Clara sempre escreve diversidade. É uma obra de Clara Alves, claramente que vai ter diversidade, gente. E citando mais sobre essa questão da idade dos personagens, né, eu perguntei pra Clara se ela achava que foi mais fácil ou mais difícil já escrever esses personagens mais velhos, que por mais que a gente se conecte, poderia ser que fosse um pouquinho mais difícil, já que ela estava mais habituada a escrever personagens mais novas. Mas Clara disse que ela sentiu que foi mais fácil por esses pontos que se conectam, apesar de haver essa dificuldade em relação às interações de alguns personagens, sabe? Algumas relações que personagens têm. Aí foi um pouquinho mais complicado de fazer, mais complexo, na verdade, de se fazer a elaboração, mas ainda assim, em geral, foi bem mais fácil de escrever. E acaba caindo naquela que eu já falei com vocês agora há pouco, né? Que é a gente acha que sabe de muita coisa quando é mais novo, e quando a gente tá mais velho, a gente sabe que não sabia de nada naquela época. Quer dizer, sabia, mas sabia condizente à idade que a gente tinha. Então é olhar para esse lugar e rememorar tudo que foi vivido e entender e acolher e abraçar e entender melhor sobre aquela fase da nossa vida. Então esses pontos são os pontos que se conectam de forma mais fácil de desenvolver a história. Inclusive, uma coisa que acabou facilitando também para Clara em relação à escrita desse livro é porque ela se derramou muito aqui. Não é uma autoficção, tá? Mas Clara emprestou várias coisas da sua vida para as personagens. Ela emprestou aqui e deu vida aqui a Kiara, colocando algumas de suas vivências. Quais vivências? Vivências em relação à universidade, porque por mais que Clara tenha feito jornalismo e Kiara faça direito, existem certas experiências, gente, dentro da universidade que elas são iguais. Não interessa que os cursos sejam diferentes, as vivências dentro da universidade serão as mesmas. Tem especificidades, é claro, sobre cada curso, mas em geral é muito da mesma coisa, são muito dos mesmos medos, das mesmas aflições, dos mesmos sonhos, dos mesmos caos. Sem falar também em relação às festinhas que tem envolvidas. Eu não vou saber falar muito sobre isso, porque no meu caso eu sempre fugi de festa. Então, eu nunca sei nada que rola nessas festas e viagens, não sei o quê, porque eu sempre fugi de tudo isso. Mas sempre os cursos têm essas iniciativas para envolver mais as pessoas que estão por lá, calouros e etc. Eu que particularmente sempre fugi mesmo. Mas demais pessoas vivenciaram isso. E vivenciam isso. E outra coisa que Clara emprestou para Kiara, né, para dar vida à personagem, é sobre o seu processo de compreensão da própria sexualidade durante a universidade. Clara compreendeu que é bissexual na universidade, que para algumas pessoas é uma coisa velha, só que assim, nunca é tarde para se compreender, tá? Mesmo que você tenha mais de 30 anos, tá tudo bem você recompreender, você se redescobrir, né? Com essa idade, tá tudo certo. É porque a gente acostumou muito a ver histórias de autodescoberta com pessoas de 14 anos, 15 anos, no máximo 16, e acha que acima disso é velho, mas não é. Não seria nem se a pessoa tivesse 50, quanto mais. Então, Clara compreendeu a sua bissexualidade na universidade. Inclusive, a universidade é um ótimo lugar pra gente compreender melhor sobre nossas identidades, porque a gente tá cercado de pessoas diversas, conversando com mais gente, vendo umas palestras, vendo outras vivências. Então, é super natural até que a pessoa compreenda melhor sobre quem é a partir da universidade. Então, ela colocou Kiara para fazer esse mesmo processo. Claramente que de forma um pouquinho diferente da dela, mas utilizando esse período da vida dela, né, da universidade, para ser um momento de Kiara compreender melhor sobre essa parte de si. E por mais que as sexualidades de descobertas sejam diferentes nesse caso, né, já que Clara assim compreendeu bissexual e Kiara se compreende lésbica, ainda assim, os caminhos trilhados, eles são bem semelhantes. Principalmente porque ambas são sáficas, né? E posso dizer pra vocês que eu fiquei totalmente apaixonada por Kiara. Kiara, querida, trouxa, iludida de si mesma. O pessoal até deu risada quando eu falei isso, mas ela é muito! É uma personagem cativante, ela tem aquele tom, assim, levemente ácido, adora jogar lookinhos alheios, se meter na vida das pessoas. Tanto é, né, que ela quer ser
a cupido da galera, como vocês viram aí no começo. Inclusive, curiosidade, gente, eu tava achando que esse livro ia ser um livro de fantasia. Eu tava achando que Cupidos Não Se Apaixonam se referia literalmente a um cupido. Mas enfim, Kiara é essa personagem com todas essas características, mas assim, a diva também é frágil. A diva precisa muito de um abraço. E não que ela não tenha quem dar esse abraço nela, tá? Então você pode esperar uma personagem complexa, com as suas dores, com as suas dúvidas e grandes sentimentos, mas também com um grande coração que é bem fácil de ser lida. Vai se identificar com ela em suas inseguranças e vai adorar acompanhar esse processo de autodescoberta. Ou eu poderia dizer autodescobertas. Porque para além da autodescoberta lésbica, Kiara vai passar por alguns outros processos. Esse ponto é apenas um de várias ramificações que se puxam a partir disso. E além da personagem Kiara, a gente tem também outros personagens maravilhosos, que são as amizades de Kiara e também familiares de Kiara. A gente vai conhecer um pouquinho de cada personagem, né? Porque o foco principal aqui é Kiara, mas a gente vai conhecer um pouquinho mais de cada personagem, principalmente vamos ver as relações da protagonista com cada um. Ver essas relações se transformando, ver essas relações crescendo, ver relações nascendo, algumas delas causando até surpresa na própria Kiara. Falando em relações nascendo, a gente tem a relação nascendo de Kiara com Jazz. Jazz é a caloura do curso de Direito que veio abalar o coração de geral. Inclusive, veio abalar também a cabeça de Kiara. Então, gente, pode esperar aí uma relação slow burn. E sim, vai ser devagarinho mesmo, porque vocês sabem, a querida tá se autodescobrindo. Então é normal que seja mais devagar. Por mais que sáficas sejam intensas, né? E adiantem tudo, assim, uau! É mais devagarzinho, porque a querida tá passando pelo processo dela de se compreender, né? Mas vale super a pena a gente ver essa relação se desenvolver com doçura e fofura. Nossa, gente, eu cadelei elas demais. Eu me derreti muito por Jazz. Eu amei ver ambas no processo de construir uma amizade e irem se apaixonando. É lindo ver a relação delas nascendo, crescendo e se transformando. Sabe quando a gente vê as personagens irem se apaixonando pelas coisas nascendo assim, crescendo, pelos detalhes? É isso. Outra coisa que você pode esperar desse livro é que, mais uma vez, em mais um romance de Clara, a gente vai ver elementos bem atuais presentes. Como, por exemplo, interações a partir de redes sociais. Então tem bate-papos, tem grupinhos e tem até um perfil, sabe aquele perfis universitários de rede social que são bem caóticos, às vezes postam algumas polêmicazinhas? Então, tem também. Inclusive tem perfil também no Instagram da vida real, tá? Você pode seguir. E além disso, tem referências a filmes e séries que amamos para tornar tudo melhor. Lembra que eu comentei que tinha referências a histórias? Então, a gente tem de referências aqui As Patricinhas de Beverly Hills, e por aí vocês tiram a imagem de Kiara. Tem também Legalmente Loira, que é aquela questão do direito, e também a protagonista é uma grande patricinha. E além disso, tem outras, como por exemplo, Todo Mundo Odeia o Chris. E eu não sei vocês, mas eu adoro ler histórias que referenciam outras. E eu sempre fico muito felizinha, assim, dando gritinhos de eu conheço isso aqui, é de tal história. E pra concluir, gente, eu acho importante salientar aqui que mesmo com tantas relações incríveis e diversas ao redor de Kiara, o que você pode esperar desse livro é ver o desenvolvimento da melhor relação que Kiara pode ter ao longo dessas páginas, que é o relacionamento dela com ela mesma. Ler esse livro é compreender que essa história é sobre Kiara. Sobre ela se compreendendo, sobre ela crescendo, sobre ela se apaixonando e sentindo coisas. E por mais que ela se apaixone por alguém, é sobre a forma como ela se apaixona, como ela sente. É sobre ela entendendo que a vida vai para muito além do que ela imaginava ser. E que às vezes a vida vai seguir rumos totalmente fora dos nossos planos originais. Eu amo ler romances, amo ler casais fofos, me apaixonei vendo Kiara e Jess se apaixonando. Mas mais do que isso, eu amei ainda mais ver a relação de Kiara consigo mesma acontecer. E é por tudo isso que eu não tenho nenhum mas a dizer. E pra mim esse livro é 5 estrelas e favoritadíssimo. Esse foi o livro de Clara que eu mais amei ler, e eu sei que muito disso vem justamente daquilo que eu já comentei com vocês antes, que é da escrita de Clara estar
mais madura. Além de que tem também a questão das personagens serem mais velhas e isso fez com que eu me conectasse mais a elas. Então eu já gostava das histórias de Clara, eu sempre achei histórias adoráveis e bem fofinhas, mas essa aqui eu me entreguei totalmente. Me vi extremamente encantada. Esse livro me tirou de uma ressaca chata e só me deixou com saudade das personagens. Eu devorei ele e eu fui lendo, querendo ler a cada vez mais, ao mesmo tempo que eu não queria terminar de ler, porque eu tava muito envolvida ali, eu tava muito apaixonada ali, eu já tava sentindo saudade antes mesmo de terminar. E eu só não falo mais coisas, gente, porque senão vai ser muito spoiler, mas eu queria falar tanto mais e dizer pra vocês que eu tô torcendo demais pra Clara trazer novas histórias utilizando as personagens secundárias desse livro, porque elas são extremamente... Nossa, elas são maravilhosas! E elas merecem muito ter as suas próprias narrativas contadas, porque eu sei que elas vão entregar ainda mais. Se aqui elas já entregaram bastante, mesmo mostrando só um pouco delas, já que o foco principal era a Kiara, nossa, imagina só uma história só delas. Vocês vão se apaixonar. Como eu disse, esse livro está tendo lançamento oficial hoje, dia 14 de outubro. Então ele está disponível já para compra lá na página da Amazon e também em todas as livrarias do Brasil. Alguns exemplares dele foram até já distribuídos na Bienal de Pernambuco, que acabou de acontecer, mas o lançamento oficial dele é hoje. Se você estava na Bienal de Pernambuco e já leu, conta aqui pra mim nos comentários o que foi que você achou. E se você está vindo do futuro e já leu, me conta aqui também o que você achou. Vou deixar o link aqui na descrição, tanto do livro quanto das redes sociais de Clara Alves, para você ir lá conhecer e acompanhar mais os trabalhos da autora. E muito obrigada por terem assistido até aqui, ter se inscrito neste canal e ter deixado seu gostei nesse vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo!